Rita e bem-vindos aqui ao canal O Preço das Coisas. Hoje estou aqui para mais um vídeo de opinião, de dois livrinhos. Dois livrinhos que estão aqui dentro do mesmo tema, Holocausto, e portanto eu vou enquadrar no projeto da Dora Wall 77 e que me foram gentilmente cedidos pela Editorial Presença, a quem eu muito agradeço. O primeiro livro é então Três Irmãs, de Heather Morris, a mesma autora de O Tratador de Auschwitz e A Coragem de Silke, que está ali um bloquinho com a mesma capa. Eu adorei os outros dois, principalmente aqui o da Silke, e portanto ia com muitas expectativas aqui com este Três Irmãs. Desta vez a autora faltou-se que estão aqui a inspirar em personagens reais, em histórias, neste caso Três Irmãs. Sibi, a Magda e a Lifi. São três jovens eslovênas e o livro inicia em 1929, quando elas são muito pequenas, mas que o pai as obriga, entre aspas, a fazer uma promessa, a prometerem que nunca se vão separar e que vão sempre ajudar-se umas às outras. Depois vamos para 1942, já se sabe, Segunda Guerra Mundial. E temos a Magda a ser internada no hospital porque está levemente doente e o médico para a proteger, porque andam então a recolher jovens de determinadas cidades para serem levadas então embora para campos de trabalho. E portanto, como a Magda está doente, é a forma que o médico arranja para a salvar. Temos a Sibi, que no momento está... ela está deslocada num campo para treinar, eu acho que é ir também para Israel, se não estou em erro, que eles andam a fazer alguns testes até de plantações e afins, e portanto a família acha que ela também está segura. E depois temos a Lifi, que é mais nova, que tem 15 anos e que então ainda está abaixo da idade que costumam ser as jovens levadas, e portanto acham que está tudo seguro. No entanto, vêm bater à porta da mãe e perguntam pelas filhas. A mãe diz que não está, uma está no hospital, a outra está agora. E eles então, mas está ali aquela, então dia tal vai-se ter que apresentar. Portanto, a mãe diz que ela tem 15 anos, que ainda não tem idade, mas que eles continuam então ali a batalhar. Então a Lifi fez ali, uma jovem mais nova, a ter que ir. Nessa altura a Sibi vem a casa passar, eu julgo que é o fim de semana, e quando sabe diz: não senhora, eu vou contigo, tu és a minha irmã, eu vou-te proteger. Temos aquela promessa e eu vou-te proteger. Então temos as duas irmãs, a Sibi e a Lifi, que se apresentam para ir e acabam por ser levadas nada mais nada menos para Auschwitz. Vamos tendo então assim os relatos porque estas irmãs passaram. É certo que para quem já leu mais livros de campos de concentração, não temos assim nada de novo, nada que me fizesse parar e pensar nunca tinha ouvido isto, nunca tinha tido. Portanto, acaba por ser, não é mau, não é isso que eu estou a dizer, acaba de não ter nada aqui que difere. O que difere aqui é a forma como estas duas irmãs encaram as coisas. Elas mostram, apesar de toda a fragilidade da situação, elas demonstram sempre uma força e uma esperança incrível e um amor fraternal enorme. Portanto, quando uma está doente, a outra faz tudo para salvar e vice-versa. Portanto, temos este forte amor fraternal mesmo, que está aqui mesmo fincado. Depois, mais tarde, levada também para Auschwitz-Birkenau, onde acaba por se reencontrar com as irmãs. Temos depois também, para mim foi algo muito bom neste livro, é um aspecto muito positivo, é que a autora não se, como é que se diz, não acabou só com o final da Segunda Guerra. A autora dá-nos aqui depois também aqui o que é que essas irmãs passaram no pós-guerra, o regresso a casa, o que é que elas tiveram a enfrentar, e depois então a decisão destas três irmãs recomeçarem em Israel. E vamos acompanhando também o percurso, as dificuldades que cada uma foi tendo, e portanto é um livro que não finaliza, era isso que eu queria dizer há bocado, não finaliza na guerra. Com o final da guerra temos depois então o pós-guerra e esta recuperação, esta esperança.
É um livro que está escrito aqui de uma forma mais simples, mais juvenil, talvez também por, lá está, as irmãs no início da história serem muito jovens. Eu acho que elas, acho que se não estou em erro no início da história é 15, 16, 15, 17 e 18 ou 19, é por aí, portanto elas são muito, muito jovens e acho que a autora conseguiu, lá está, passar essa juventude para a escrita e conseguiu passar, tentar colocar-se aqui então na voz dessas irmãs. Um outro aspecto também que eu gostei muito de ver aqui abordado é o sentimento de culpa, que todos os sobreviventes têm. Eu acho que, pelo menos para mim, foi algo muito real aqui do livro. Eu gostei muito, eu vou dar 5 estrelas ao livro. Confesso que estive aqui um bocadinho inclinada para as 4, umas 4 estrelas gordas, mas acabei de entender para as 5. Porquê? Porque depois no final temos aqui, para já, temos fotografias, eu gosto muito sempre disso, mas temos então aqui a nota da autora, em que a autora fala-nos então o que é que aconteceu a cada uma das personagens do livro. Não só às 3 irmãs, mas a toda a família, ao pai, à mãe, aos avós, aos tios, e portanto conta-nos aqui de uma forma muito resumida a vida delas, o que é que elas passaram, mesmo depois até da Segunda Guerra Mundial. E depois temos também aqui um pós-fácio da Lífia, que é então a Lifi, e aqui de um dos filhos, e penso que ainda temos aqui outro, sim, aqui outro, da filha. E portanto estas notas finais para mim foi aqui então a cereja em topo do bolo, como costuma dizer, e portanto umas 5 estrelas. O segundo livro é então A Creche Judaica, eu não vou dizer este nome, antes de passar aqui para a minha opinião propriamente dita, eu quero salientar que isto é uma história romanceada, ficcionada e portanto apenas aqui inspirada em personagens reais e neste acontecimento. Este acontecimento é o quê? Então, uma creche judaica na Alemanha, Amsterdão, e portanto estava aqui a confirmar 1942 e 1943, são aqui os anos desta ação, e esta creche judaica, anteriormente era uma creche que recebia não só crianças judias, mas também de outras religiões, mas então com os nazis forçaram então a ser só crianças judias. Funciona inicialmente aqui no início do livro como creche e depois com todas estas rusgas que se fazem aos judeus e que são levados então para um teatro que se encontra do outro lado da rua e que aquilo não tem, antes de serem levados depois então para os campos, aquilo não tem condições. Então aqui a diretora desta creche consegue que as crianças sejam levadas então para a creche para serem melhor cuidadas e depois serem entregues aos pais e partirem todos juntos a caminho dos campos. Nestas movimentações houve então um grupo destas mulheres, aqui pela diretora Pimentel e depois as funcionárias, conseguiram aqui de algumas formas desfiar, contrabandear aqui algumas crianças, então dando-lhes uma vida nova, uma possibilidade de uma vida. Eu confesso que gostei muito de saber esse pormenor, porque era algo que eu desconhecia, não era facto que eu desconhecia, que eu não tinha conhecimento e, portanto, para mim isso foi um ponto positivo. Mas aqui, então, o meu grande problema foi aqui a escolha da protagonista. A autora escolheu, então, aqui a Betty, ela é uma jovem de 17 anos. E confesso que eu me errei logo com a personagem, com uma forma como a autora a retratou. É uma jovem, mas com aquela mania de chica esperta, e eu é que sei, e depois é assim muito espinheta. Eu achei-a demasiado chica esperta para o meu gosto e confesso que não embirrei logo com ela e portanto isso acabou também aqui por prejudicar um pouco a minha leitura. Tal como eu disse, eu gostei, foi lá estar de saber, de ter tido então conhecimento que houve um grupo de pessoas, e não só estas funcionárias da creche, mas depois toda aquela rede. Eu gostava de ter sabido um pouco mais então sobre o funcionamento dessa rede e um bocadinho mais aqui em pormenor, então como é que elas conseguiam então
a fazer estas passagens das crianças. Temos uma outra situação, sim, mas acaba por ser a história mais centrada aqui no dia a dia da creche, do cuidar das crianças, dos problemas também aqui então familiares da Betty, até aqui nas suas paixonetas, no seu romance, do que propriamente aqui naquilo que me levou a ler o livro. Tal como eu disse, eu gostei muito dessa parte, mas também tenho um bocadinho de sentimentos contraditórios nesta, porque foi um pouco mesmo de contrabando de crianças e portanto tenho aqui também um bocadinho de mixed feelings, como costuma dizer, e portanto eu também tenho as minhas dúvidas se na realidade depois todas as crianças souberem efetivamente quais eram as suas origens. Tenho as minhas dúvidas. Por isto eu vou dar aqui 3 estrelas ao livro. São 3 estrelas que foram muito penalizadas então aqui por esta protagonista. Eu não consegui, eu me errei com ela, já disse, e portanto, e também pelo facto de não ser então mais focado naquilo que me tinha levado a querer ler o livro, porque lá está, eu tinha ficado curiosa com esta parte, até porque disse aqui, como um grupo de jovens mulheres enfrentou os nazis e salvou mais de 600 crianças, e depois aqui na contracapa também, a sinopse também, leva-nos muito a que, ou pelo menos eu assim entendi, que era uma história mais focada então mesmo de como eles conseguiam então fazer estas movimentações das crianças, salvando-as. E temos alguma coisa? Temos, mas para mim soube a pouco, porque eu queria mais. E pronto, eu vou ficar por aqui. Eu não sei se já conheciam os livros, se não, este é uma novidade, agora de janeiro, e este já saiu em novembro, portanto provavelmente já conheciam este. Já conhecem também aqui os outros, então até estão aqui os outros livros da autora. Portanto, eu gosto muito também aqui das capas e da forma como mantêm toda aqui esta, como é que se diz, da mesma linha. Mas digam-me se ficaram curiosos com algum, se já leram algum, contem-me tudo cá em baixo. Eu vou me despedir porque o vídeo está enorme, enorme, enorme. Um beijinho e até ao próximo vídeo.